Pai Santo, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir como igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo o prédio, local fechado, mas a tua igreja permanece aberta até a tua volta. Sabendo assim, ó Deus, que a igreja é um corpo, é um organismo vivo e ele está em pleno movimento. Seja aqui nessa reunião, seja em Cubati, onde os irmãos também se reúnem, seja em São Vicente com os irmãos que estão ali. Então te louvamos, ó Pai, pela tua igreja, te louvamos por cada igreja que defende o fundamento bíblico, que defende a doutrina neotestamentária. Te damos graças, ó Pai, pela tua igreja espalhada pelo mundo. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir aqui às irmãs, quando for se ficar em pé, porque na verdade, no momento que ficamos em pé, cobrimos a imagem do irmão ou outro. Então, não diga assim, só é procurar, olhou ali, vocês verem a posição de um outro e Ana, tá bom? E o irmão Breno está ficando escondido aqui. O importante é que o som está saindo. Amém, amém, louvado seja Deus. Vamos lá. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, vamos entoar mais um hino, tá bom? Então, os irmãos, vamos ficar sentados dessa vez mesmo? O espaço aqui é pequeno. Dá para ler. O número 99. 99.
verdade nós não conhecemos não, mas é um hino que precisamos aprender. Né? Eu pude perceber que irmã Ana e irmão Benedito entoaram com bastante alegria e conhecia bem esse louvor. Né? Ressurgiu. Amém. Amém? Da sepultura, com triunfo e glória, ressurgiu. Ressurgiu. Saiu. Exatamente. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Então Jesus, a nossa Páscoa, ele de fato ressuscitou, está à direita de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e intercede por nós. E assim deixou a sua igreja, não é? Deixou a sua igreja para anunciar e tratarmos de assuntos celestiais com os homens aqui na terra. Hoje, esta noite, a gente vai tratar assim um pouco sobre igreja como organismo vivo. Não é? No domingo pretendemos falar um pouco sobre Páscoa, mas hoje sentimos o desejo de falar sobre a igreja como organismo. E diante de toda a situação, irmão, pode ficar à vontade para escolher um louvor falando sobre a igreja, e podemos entender, irmãos, que a igreja como organismo vivo, precisamos entender e compreender que de fato a igreja é um organismo. Né? Não é só simplesmente uma instituição. Então, toda a situação que nós temos passado nesses últimos tempos para cá, podemos perceber que a igreja brasileira, principalmente, não digo em outras partes do mundo, porque eu não conheço, mas em termos de Brasil, podemos entender que a igreja, como corpo vivo, como organismo vivo, ela, na verdade, ficou um pouco perdida em meio a toda essa situação, onde tivemos que fechar os templos, né, fechar as igrejas e nos reunir nas casas. Mas, na verdade, a igreja primitiva, ela se reunia dessa forma que estamos aqui. A igreja primitiva, ela não tinha o privilégio de se reunir em templos. E às vezes que Jesus foi ao templo, não foi muito bem recebido. E uma das vezes que Jesus foi ao templo, ele viu lá que os cambistas estavam negociando, comercializando dentro do templo. E onde ele disse que irão fazer minha casa por vir de ladrão. E de fato, hoje, em nome de Cristo, muitos estão fazendo assim. E sabemos que, diante de toda a situação que o mundo tem passado, tem atravessado, né? Principalmente o Brasil, precisamos definir, de fato, a igreja como um organismo vivo. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, veja que Paulo mostra a definição aqui da igreja como organismo. Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, estou pulando uma linha aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, Paulo aqui falando aqui no capítulo 12, você vê que Paulo ele trata no capítulo 12, 13 e 14 sobre os dons. E está havendo contenda dentro da igreja em Coríntios. E Paulo diz que cada um crente, ele é membro um do outro, uma parte daquele organismo vivo, daquele corpo vivo. Então podemos entender que a igreja como organismo, ela é fato, ela existe. Agora, se não definirmos a igreja como organismo vivo, ela tende, na verdade, a perder sua identidade. E ela só torna-se mais um clube social. Né? Então, organismo. O que é um organismo? Então, temos que definir a palavra organismo e organização. Organismo, forma individual de vida.
qualquer corpo constituído por órgãos. Então aqui podemos entender que um organismo, e o da saúde sabe, que vários órgãos do corpo formam o corpo, né? Vários órgãos, várias partes do corpo. Então, organismo, conjunto de órgãos que constitui uma vida. Conjunto de órgãos que constitui uma vida. Então, se a gente não se define como membro um do outro, e Cristo como cabeça, então a gente não sabe o que é a igreja. Não sabemos de fato o que é a igreja. Então, a igreja local, eu não quero entrar aqui na polêmica entre igreja universal, deixando de lado aí a igreja de Macedo, mas igreja universal e igreja local, quero apresentar um pouco da igreja, do modelo bíblico do qual Cristo estabeleceu, como organismo vivo. E como organismo vivo, quando o corpo, ele de fato tem vida, há um interagir entre um e outro, os membros em particular. Quando um dos membros do corpo desanda, tem que haver ajuste para que ali o corpo fique funcionando da forma correta. Então, a gente consegue entender que a igreja, como organismo vivo, ela de fato existe, e o próprio Jesus Cristo é autor dessa igreja. Em Mateus 16, 17, 18, vamos lá. E esse organismo vivo, que é a igreja, ela tem funções na qual muitos não entendem a importância e o tamanho da responsabilidade desse organismo vivo. É tanto que quando nós nos reunimos como igreja, então tem que haver uma seriedade, tem que haver uma dependência total e um respeito total, para que assim possamos estar ligados, interligados uns com os outros. Então, Mateus 16, verso 18 e 19, Mateus 16, e Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a chave do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Bem, quando analisamos a história da igreja na sua totalidade, da igreja primitiva, essa que Cristo estabeleceu, e olhamos para os 2000 anos, ou quase 2000 anos, podemos entender que houve muitas controvérsias e muitas tentativas do diabo de destruir essa igreja, destruir esse organismo vivo constituído por Jesus Cristo. Quando analisamos no perfil do primeiro século, ela não foi aceita pelo Estado e nem foi aceita pelo próprio povo de Deus, mas todavia houve convertidos. Quando analisamos do segundo ao terceiro século, aí é que o sufoco apertou. No terceiro século, né, do segundo século ao terceiro século, houve até um aumento, mesmo com, em Atos capítulo 2, quando acontece da igreja se expandir, se espalhar mesmo, quanto mais matavam cristãos, mais cristãos apareciam, e a igreja foi ficando forte, aquele organismo vivo foi crescendo, desenvolvendo. Agora chegou a um ponto que também no terceiro século, no quarto século, né, ali em Constantino, nesse período dessa época, foi onde começaram a construir os templos, os grandes templos, do segundo século, terceiro século por aí. Então, os grandes templos, os grandes prédios, e até hoje existem ruínas, né, lá de Jerusalém e outras regiões lá, então, dos grandes monumentos que foram construídos. E esse monumento, na verdade, a igreja foi perdendo sua identidade como organismo vivo e tem mais uma visão como instituição, como organização.
há uma importância muito grande em definirmos tanto organização como organismo vivo. Sabemos que Cristo criou um organismo vivo, a igreja. E como organização e como instituição, temos que entender que essa igreja ela tem autoridade de ligar e desligar. Aí o que acontece muitas vezes no mundo afora? Acontece de a igreja A, em tal região, desliga um membro, aí a igreja B, em outra região, recebe aquele membro sem fazer a definição do corpo. Então, há na verdade uma perca de identidade, de autoridade, no qual é um perigo muito grande quando abrimos demais e a igreja perde a sua identidade. Então, tem situações que nós estamos passando hoje, muitas vezes a permissão de Deus para que a igreja volte a ter a sua visão como organismo vivo. Isso ficou diante de toda a situação que estamos passando no Brasil, no mundo em si, né? Essa semana, graças a Deus, eu percebi que as coisas se acalmaram mais um pouco, mas tudo isso são pontos pelo qual está nos mostrando aí a necessidade de definirmos melhor o que de fato é igreja. Como é que eu compreendo o que é igreja? Como é que você consegue enxergar a igreja? Né? Então, se você não entende, ou eu não entendo, então não sabemos o que é igreja. Então nós temos que entender de fato o que é igreja. Ele é um organismo vivo, Jesus Cristo é o fundador dessa igreja, desse organismo vivo, ele mesmo que identificou, e a esse organismo vivo ele deu autoridade. E essa autoridade não está em pessoas, não está em Pedro, não está em Paulo, não está em João, não está em pastor Marco, não está em pastor A, pastor B, não, está em Cristo como cabeça. E a sua palavra como via de regra e prática. Então a igreja tem que estar interligada. Os membros devem estar interligados um com o outro. A desorganização em termos de instituição hoje no Brasil são milhares de nomes diferentes e isso traz uma grande confusão na mente do povo. E uma grande apostasia, que de fato também a profecia bíblica se cumprindo, essa grande apostasia, né, um enfraquecimento. E também está escrito que, de fato, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina e ensino de demônios. Mas a igreja sempre vai ser a igreja. As portas do inferno não prevalecem sobre ela. Um aqui cai, outro ali cai, um fica no caminho, outro vai para ali. Como a própria igreja primitiva, cai um, que foi o Judas Iscariote, né? E outros vão caindo, mas a igreja sempre permanece de pé, porque é uma promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecem. Então a porta do inferno não pode prevalecer sobre a igreja. E enquanto não voltar Jesus para arrebatar seu povo, tirar também a sua igreja daqui, né? Então a gente tem que entender que enquanto isso não acontecer, temos aí uma luta tremenda. E muitas vezes, o que no mundo passa em geral, acaba a gente indo pela onda, esquecendo os fundamentos, esquecendo da base, esquecendo que somos de fato um organismo vivo. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não é reunido em qualquer coisa. Como igreja, ele está no meio. E aqui temos 6 pessoas aqui. A igreja está aqui. A igreja de Cubati está aqui. Entendeu? Nós estamos em outro local, sim, mas a igreja de Cubati está aqui. Então a igreja ela tem autoridade. Podemos ver várias passagens, tanto Paulo fazendo exortações. Vou pedir aos irmãos que nos ajudem na leitura. Efésios capítulo 4, vamos passar a sequência aqui, Ana. Efésios capítulo 4, verso 16, Ana, Colossenses capítulo 1, 17 ao 20, irmão Benedito, Romanos 12, 4 a 8, Mateus, 1 Coríntios 12, 27, e Mariana, Mateus 18, 17 a 20. Vamos fazer uma sequência de versículos, né? Então,
lembrando e refazendo aqui o nosso análise, temos que entender como a igreja, ela é um organismo vivo e muitos têm visão de organização. Sabemos que, de fato, como instituição, Deus criou três: a família, governos e a igreja. Esses três pilares foi o que Deus criou. Ele criou a família no Éden, criou governos e Deus criou a igreja, o organismo vivo, que é a identidade que liga e desliga em assuntos aos céus. Queira ou não queira, mas é assim que está na palavra de Deus. Então, vamos de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Então, na sequência, vamos pegar a primeira passagem, Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Pode ler. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 6. Então você vê que... 4, 6 ou 16? Efésios 4, 4, 16. Efésios 4, 16. Exatamente. Do qual todo o corpo, bem ajustado, né, é ligado pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando a gente analisa a igreja brasileira, quando a igreja crê, quando a igreja, ela, de fato, ela entende a igreja como um organismo vivo, do qual todo o corpo bem ajustado. Veja que tem que haver um ajuste. Vou dar um exemplo aqui de um ajuste. Eu estou sentado aqui um pouco... Deixa eu me ajustar aqui, que eu estou meio troncho aqui. Deixa eu me ajustar aqui. Pronto, me ajustei. Entendeu? Ajustar uma coisa e outra, deixar tudo em ordem. E aí no ajuste, aí começa a desenvolver melhor o organismo. Não é? Quando não entendemos isso, irmãos, quando não entendemos esse ajuste que temos que fazer, cresce de uma forma errada. Já pensou se você fica com uma posição, daqui a pouco está com a dor na coluna, daqui a pouco está com a perna maior do que a outra, e por aí vai. Então há um desajuste. Então quando Paulo escreve a igreja em Éfeso, ele faz essa observação, para que haja um crescimento justo, correto, tem que estar bem ligado, um membro com o outro, tem que estar bem ajustado. Aí vem mais uma vez a questão da autoridade. Quando um pastor não respeita a questão da disciplina que a igreja B implantou para aquele membro A, aí vai haver um desajuste naquela igreja, nos dois lados. Aquele irmão vem para a igreja desajustado, e aí acontece o desequilíbrio do corpo. Ele não vai aceitar. Bem, irmãos, teve aqui uma ligação indesejada no momento. Irmãos, lembrando aqui que para que haja um ajuste correto, que haja de fato um ajuste, haja de fato uma forma da igreja crescer com saúde, saudável, ela precisa ter a questão da ordem de ligar e desligar. Você vê que a divisões, mais divisões, e não vai se acabar não, vai aumentar mais ainda. Porque vem um crente rebelde daqui, vai para ali, forma uma igreja ali, vem outro rebelde daqui, forma outra igreja ali, e daqui forma outra ali, e começa o balaio de gato que temos hoje no Brasil. Que não podemos dizer que é a igreja de Cristo. Pode ter salvos, pode ter pessoas salvas em Jesus Cristo, espalhadas pelo Brasil. Mas a igreja de Jesus Cristo,
no Brasil são poucos. Não é essa porcentagem que mostra a quantidade de evangélicos pelo Brasil afora, não. E quando você analisa, passa o pente fino mesmo, você percebe que diminui muito o número de crentes interligados àquele corpo da forma bíblica. Mas por quê? Porque não é ajustado. Muitas vezes os líderes não observam esses pontos. E aí vem um perigo. Divisões, mais divisões, e de outra divisão, e continua aí. Ah, mas o que importa é pregar a certo. Paulo diz, uns pregam a Cristo por fingimento, outros por mente, outros por interesse. Cristo está sendo pregado. Amém. Mas esse papel era para a igreja fazer da forma interligada como igreja. Mas infelizmente a igreja tem faltado com esse papel. Daí temos uma sociedade que temos. Daí temos um sistema no Brasil que temos, por falta do papel da igreja. Então temos que estar bastante atentos quanto aos princípios do modelo igreja como organismo e como organização. Então o próximo texto é Colossenses capítulo 1. Você vê que Paulo escreve a igreja em Éfeso, falando que a igreja de fato é um organismo vivo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui já podemos ver que a igreja ela está sendo apresentada por Paulo aí como organismo vivo. Podemos ver também que Paulo escreve aos Colossenses, a igreja dos Colossos, podemos dizer a igreja dos Colossos, né? Capítulo 1, versos 17 a 20. Ana? Colossenses capítulo 1, 17 a 20. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Vou reler aqui para... E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Quem é esse que Paulo está falando aqui? Né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, entendemos aqui que Paulo escreve e faz a igreja dos Colossos lembrar, como também queremos lembrar aos irmãos, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. E nós somos o quê? O corpo. Ele define mais uma vez aqui Paulo, a igreja, como organismo vivo. Então podemos entender que a igreja de fato é um corpo, funciona. Lembrando, organismo, o que significa a palavra organismo? Vamos repensar aqui um pouco. Organismo é conjunto de órgãos que cadê aqui? Conjunto de órgãos que constitui-se uma vida. Conjunto de órgãos que constitui-se uma vida. Então, resumindo aí o que é organismo, conjunto de órgãos que constitui uma vida. Se você pegar, matar um animal, colocar um coração para o canto, um braço para o outro, não vai funcionar. Todos vão morrer. Não vão? Se você pega um braço para no canto, coloca uma perna para outra, coloca o coração para aqui, coloca o fígado para o outro, e ele não vai funcionar. Agora, se ele estiver interligado um com o outro ali, ele funciona, não funciona. E dá a vida. Então, através de Jesus Cristo, através
do sangue de Cristo, somos um organismo vivo. Jesus está aqui. Ele é a cabeça da igreja. Então vamos continuar. O irmão Benedito também vai ler agora Romanos capítulo 12. Você vê que Paulo escreve à igreja em Éfeso, Paulo escreve à igreja nos Colossos, agora Paulo escreve à igreja em Roma, capítulo 12, verso 4 a 8. Romanos 12, 4 a 8. Vamos ver aqui o que aqui Paulo escreve à igreja de Roma. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Então, mais uma vez, Paulo dá um exemplo aqui. Não precisa, irmãos, de chegar aqui, querer interpretar ou criar situações dentro desse texto. Romanos capítulo 12, verso 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, é aí que ele mostra a forma pela qual esse corpo pode ser bem ajustado, bem organizado e crescer de uma forma correta. Cada dom, cada membro da igreja com o seu dom. Isso seja na igreja local, em Cubati, como seja no sentido de igreja no Brasil. Então a igreja tem que, cada um, procurar o seu dom, respeitando todos os membros, por mais insignificante que seja. Para nós, humano, pode até entender que seja insignificante, mas para Deus é importante. Só podemos entender que a igreja, de fato, é um organismo vivo, quando a gente entende e coloca um zelador, coloca um irmão analfabeto ao lado de um irmão que tem todas as patentes. Não vou nem dizer todas as patentes que você imagina. E você coloca um ao lado do outro, que seja da mesma igreja, aí você percebe se de fato a igreja está interligada e se ela está funcionando como um organismo vivo. Porque não está fazendo acepções de corpo. Então há necessidade de entendermos que somos todos iguais diante de Deus, mas Deus deu dom a cada um para que Deus aumente esse corpo e ajuste melhor o corpo. Né? Então aqui ele mostra, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, cada um se colocar, cada membro, na sua função correta, e cada um faz a sua parte, o corpo cresce justo, correto. Quando não se observa esses princípios, há um desajuste no corpo. E quando analisamos que muitas vezes tem irmãos, eu falo no sentido geral, que tem no Brasil, muitos querem exercer o que não tem, ou fazer o que não é devido, mas muitas vezes eles se encaixam naquela função, ou naquela outra função, ou naquele ministério, ou naquela parte. Então, se de fato cada um se respeita, o corpo cresce justo
E esse organismo vivo, esse corpo, ele vai transmitir luz e vai transmitir, de fato, o recado de Deus para os ímpios. Quando não se faz da forma correta, acontece o que acontece no sentido de igreja brasileira. A igreja brasileira hoje é uma aberração. A igreja brasileira hoje é uma aberração. Não digo no sentido das igrejas fiéis. Eu falo isso no sentido do que o povo vê como igreja. Então, se você vê igrejas com sal ungido, igreja com a flor ungida, igreja que bota um copo d'água na televisão, e são tantas coisas que o povo coloca, isso é o mínimo de coisa que a gente vê nas aberrações que podemos ver como igreja. E todos se intitulam como igreja. Todos se intitulam como cristão. Mas quem de fato é a igreja? Quem de fato é igreja? Aquele organismo vivo, deixado por Cristo. Será que podemos aceitar todo o cristianismo como igreja? Não, gente. Temos que entender que igreja, essa palavra igreja, eclésia, chamados à parte, nem todos os discípulos de Jesus faziam parte da igreja. Vamos observar isso, viu? Vamos definir aqui o que é igreja, né, e o que é família de Deus. A família, os salvos, é um. A igreja, como organismo vivo, é outro. Entendeu? Por mais que a igreja, como organismo vivo, ela não pode se achar que ela é senhora de tudo, desprezar a família, os salvos em geral. Ao mesmo tempo, também, os salvos em geral, que se intitulam como igreja, se achar como igreja. Mas todos colocam uma placa na frente e diz a igreja. Nós temos que ter a definição de fato do que é igreja. Igreja é um organismo vivo. Foi Jesus Cristo que assim edificou. Ele é a cabeça dessa igreja. E ele deu à igreja a incumbência de anunciar o Evangelho a todos. Anunciar o Evangelho a toda a raça humana, todas as tribos, povos, línguas, raças. Ele deu à igreja. E ele fez promessas a essa igreja, que não deixaria órfão, enviaria o Espírito Santo, de fato está aqui, que as portas do inferno não prevalecem. Ao mesmo tempo ele prometeu que vai nos tirar daqui. E essa promessa de Cristo estamos esperando ele cumprir. E nos tirar daqui, para que o que fica aqui depois seja destruído, isso depois de 7 anos de tribulação. Mas é outro assunto que a gente não vai entrar. Então, irmãos, para encerrar, vamos em 1 Coríntios, voltar em 1 Coríntios. Doze, 27. Pode ler? Pode ler. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Entendeu? Vós sois... Veja a seriedade que Paulo diz à igreja de Coríntios. Ó, gente, vós sois o corpo de Cristo. Agora imagine você pegar o corpo de Cristo e se misturar com um monte de coisa que tem por aí, dizendo ser igreja. Ou não analisar bem esse organismo vivo. Olha a seriedade que é. Então, temos que entender que, de fato, Mariana ficou com qual passagem? Mateus 18, né? Mateus 18. Sim, exatamente como eu estava falando aqui sobre a questão de que a igreja ela tem autoridade, né, de ligar e desligar. A igreja, ela falando aqui sobre a disciplina, em Mateus 18. Pode ler. Mateus 18, 17 ao 20, pode ser. E se não as escutar, disse-o a igreja. E se também não escutar a igreja,
considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Amém. Essa passagem aqui, ó, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí vem muita gente pegando essa passagem. Muitas vezes acontece o seguinte: um crente rebelde aqui de uma igreja, com um crente rebelde de outra igreja, junto um pacote. Aí vamos lá, não, mas eu não gosto da casa daquele pastor, não gosto daquela igreja, vamos para essa igreja aqui e vamos para uma aqui. Olha, quando tiver 2 ou 3 reunidos, estou no meio dele. Aí não faz a definição do corpo. Como é que Cristo vai estar no local onde houve divisão do corpo? Onde houve um desligar? Então, a gente tem que buscar, de fato, o princípio do ligar e o desligar. Quanto mais cavamos, mais... Quanto mais cavamos... Como é que é o ditado? Quanto mais cavamos o buraco, mais o buraco foi ao fundo. Como é que é o... Tem um ditado popular que é bem conhecido. Não sei não. Lembra, Benedito, aí que tem quanto mais cava a cova fica funda. Então, nesse texto aqui de ligar e desligar, ele é tão importante para entender a igreja como um organismo vivo, que se você for analisar bem, se for analisar o perfil da igreja primitiva para a igreja hoje, aí você vê as milhares e milhares e milhares de divisões e de rebeldias entre um e outro, como igreja. Aí quem está aqui, mas espera aí, eu estou ligado ou estou desligado? Eu estou como igreja ou não? Sim. Aí temos que analisar o perfil. Houve sua conversão? Sim. Ok, houve. Você foi batizado aonde? Sim, certo. Depois de batizado, você é fiel à igreja? Se rebelou? Está desligado da igreja? Por que foi? Por que foi desligado da igreja? Por que saiu da igreja? Não, é porque eu fiquei chateado com uma coisa e outra. Aí você tem que pensar tudo isso e voltar e pensar no sentido de quê? De se arrepender. Sabe por que precisamos, irmãos, refazer a história? Vamos na igreja de Laodiceia, que é o perfil da igreja do século XXI, para encerrar. Veja que o Senhor está escrevendo aqui a igreja, não está escrevendo a ímpios, não está escrevendo a terceiros, não, está escrevendo a igreja em Laodiceia. E quando ele escreve a igreja, quando você faz uma análise das 7 igrejas do Apocalipse, as últimas mensagens de Jesus às igrejas na Ásia, você vê que o perfil, de fato, existiram essas igrejas. Existem ruínas delas. E existiam também as características dessas igrejas na época. Como também essas igrejas, quando você vê no desenrolar, fazendo uma retrospectiva do modelo da igreja primitiva até o dia de hoje, você percebe o perfil de cada igreja na história. E no século XXI, como nós estamos, a igreja de Laodiceia, ela se assemelha mais com o perfil da igreja do século XXI. E ela tem mais esse perfil. Logo porque podemos testificar isso com a apostasia, com as divisões, com tantas outras coisas que tem de aberrações dentro das igrejas hoje. Então, podemos ver aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus,
Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de que nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Ser pois zeloso, arrepende-te. Veja que há aqui um convite a um arrependimento das obras ruins dos crentes na igreja. Há, na verdade, um clamor aqui, pedir que para que o corpo possa funcionar justo, correto, bem organizado, bem ajustado, o organismo possa funcionar mesmo, tem que haver um arrependimento. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Ser, pois, zeloso, arrepende. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta de quê? Muitos pregam esse versículo 20 de Apocalipse 3, uma mensagem evangelística. Mas Jesus está falando aqui à igreja na Odisseia e está falando à igreja, no seu sentido, que a igreja precisa se arrepender das suas obras, precisa se arrepender da sua malignidade dentro da igreja, dos seus falsos ensinos, de tudo aquilo que não presta, se corrigir e se ajustar para que Deus possa ter livre curso na igreja. Cristo quer, de fato, que a igreja funcione. Cristo quer que você, que estava ligado à igreja, o que está, não sei como é que está a tua vida aí, mas que você, de fato, possa fazer refletir essa noite, pensar, meu Deus, eu sou uma pessoa salva em Cristo, mas eu estou em rebeldia, eu preciso me reconciliar para contigo, me perdoa, eu quero me ligar à igreja, eu preciso voltar para a minha igreja. Agora você tem que analisar se a igreja que você está é uma igreja do modelo bíblico. Se não é, procure uma, porque o tempo está se findando e as portas estão se fechando. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o pastor Marco, é aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então, temos que entender que a igreja é um organismo vivo, ela tem a autoridade de ligar e desligar. Cristo está triste com a igreja no Brasil. Podemos ver isso em Efésios capítulo 4, verso 30 e 31, onde ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado. Toda amargura, ira, cólera, gritaria seja tirada entre vós. Então, mais uma vez, Paulo escrevendo na igreja em Éfeso, mostra que o Espírito Santo se entristece como modelo de igreja no sentido Brasil. A igreja hoje perdeu a sua identidade. A igreja hoje no Brasil ela está como um clube social. Está de acordo com o gosto do mercado. Espera aí, se a igreja é de prosperidade, se aquele irmão gosta disso, então vamos colocar aqui. Esse irmão gosta disso, vai colocar aquilo. E cada um faz na igreja do seu gosto. A igreja não tem que ser do meu gosto ou do teu gosto, não. A igreja tem que estar de acordo com o gosto de Deus, da vontade perfeita dele. Então, como é que você consegue entender a igreja? Como um organismo vivo ou como uma instituição que é do seu bel prazer ou da forma que você acha que está certo? Ou da forma que você pensa? A igreja não pode ser da forma que você pensa ou da forma que eu penso. A igreja tem que ser da forma que está na Bíblia. Eu posso até não ter sido muito claro aqui em tudo, mas se você for analisar, Paulo escreve nas igrejas,
ela mostra que de fato a igreja é um corpo vivo, um organismo vivo. Se você for analisar aqui, nas passagens que foi lida rapidamente, você pode perceber que há repreensões para essa igreja, seja na igreja de Éfeso, seja a igreja de Colosso, seja a igreja em Coríntios, seja a igreja de Laodiceia, como foi lido aqui. Mas como é que você entende igreja? Então, você faça uma reflexão essa noite, pense e analise o que é igreja para ti. Amém? Irmão Benedito. Vamos cantar o hino de número 456. Chegamos em uma época, irmãos, que infelizmente uma liderança não pode repreender uma ovelha porque ela corre. Então, não tem disciplina, não tem ajuste. E se não tem ajuste, temos uma sociedade que temos hoje. Então a igreja hoje, a igreja brasileira hoje, ela demonstra o que de fato somos hoje como sociedade em geral. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Vamos. 456. É só você procurar a posição correta. Aí. 456. 456. Amém. O estandarte dessa igreja. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai e espalhando a sua luz.
Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Então, a letra aqui deixa bem claro, de fato, o Senhor está atento quanto aos que dizem ser igreja, aos que são igreja estão fazendo com negligência, e os que estão servindo fielmente. Né? Que possamos pensar sobre tudo isso. Se os irmãos quiserem tomar mais um, fique à vontade, vamos sentar. Tem alguma pedida, não? Vamos fazer um reprise aqui no geral. Isso. Depois de fazer esse momento devocional, então podemos assim ter um momento aí de interagir com o público, deixar que os irmãos possam assim, pedir os louvores. Então temos aqui participações. Mita Elizabeth, do Uruguai. Pastor, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Celso Luiz, tudo bem com vocês? Aqui, Silvânia Odaí, boa noite, irmãos, graça e paz, amém. Rick, boa noite. Luiz Alberto Alves de Oliveira, amém, pastor. Prega a palavra a tempo, fora de tempo. Então aqui temos algumas participações, as mensagens são rápidas, vão passando, não dá para ver todas, mas podemos assim ficar à vontade para atender o seu pedido que participa conosco aí, os pedidos de oração, os pedidos de louvores, fique à vontade para interagir conosco, tá bom? Então vamos deixar à vontade aí quem participa conosco. Tem aqui agora há pouco também eu tinha visto o Dudu, estava conosco. Também o pastor Ricardo e Leonora, lá em João Pessoa, estavam conosco agora há pouco também. Né? Então, o pastor Lenildo, lá de Portugal. Sim, o pastor Lenildo. Então, temos aí vários pastores, vários irmãos acompanhando conosco. Temos participação do Uruguai, de Portugal, São Paulo. Também temos participação de João Pessoa, né? De Rondônia, sempre o irmão de Rondônia sempre está conosco aqui participando. Então vamos adiante e vamos agora atender alguns pedidos. Pode ficar à vontade aí. Escolha aí. Como nós cantamos o primeiro sobre a ressurreição, vamos cantar o hino 100. Jesus ressuscitado. É Jesus ressuscitado, Ele está
mais participações aqui. Celso, Luiz, esta igreja não pode parar. Amém. Então a igreja não pode parar de fato, ela não para, né? O templo em si está fechado, mas a igreja não para, ela continua. Estamos continuando assim com os trabalhos do Senhor, seja nas limitações que temos, nos locais onde estamos, tá bom? Então, vamos continuar assim. Vamos ver aqui, Matheus. Aqui o final aqui. Por bem. Então fique à vontade aí. Escolha aí, irmão. 101, conhece? Que já ressuscitou ali. É normal. Conhece? Mas a música que está aqui. Sei Não, não. não aquele. Cristo já ressuscitou. Não, mas você canta com ele também, tá viu? A mesma letra. Vamos cantar a letra que está aqui. Amém. Quanto tempo já temos? 3, né? Ah, Às 8, então temos aí uns 15 minutos de louvor. Mais uns 15 minutos para concluir. Não é? Temos pouco tempo ainda, vamos. Escolha um. 96? Sim? 2020. Então, 46?
participação do irmão Antônio Francisco, de Pedra Branca, Ceará. Eu falei em Pedra Branca, Ceará? Pedra Branca, Ceará, temos aqui. Tem a Eduarda lá em Cubati, que está acompanhando conosco. Ismael Guiomar também acompanhando conosco. Pois bem, vamos assim seguindo, né? Nesse horário também temos muitos lados por aí, né? Temos bastante participação. Eu queria sugerir o 308. Seria o meu bom mestre. A São Paulo. Amém. 308. São Paulo, Rio de Janeiro. Esse seria meu bom mestre. Cantar é bom, agora praticar são poucos, né? Que querem colocar em prática, né? Quem gosta muito, lembrando daquele pedido que nós não cantamos um culto atrás aí, o pastor Francisco. Sim, vamos atender ao pedido dele, né? Que Pastor estamos Francisco devendo lá também. de João Pessoa. É o Quininho, né? É o Quininho. Então, ele gosta muito desse hino e ele pediu esse hino. Temos aqui a irmã Eduarda, né? Participando conosco em São Vicente também. Boa noite a todos. Temos aqui Altair, boa noite, pastor Marcos. Né? Então, temos aqui os irmãos, dando um abraço, dando um oi. Vamos assim, chegando à nossa reta final, né? Agradecendo a sua participação. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Olha quanto mais. Hora de 10 minutos? Pouco tempo, calculo. Irmão Brendinho, que nos leva a Deus de oração. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos a Ti, a Deus, por termos a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Agora, Deus, somos gratos por tudo e nos leve aos nossos lares e também a Deus esteja com cada um
que está ouvindo este programa, Pai, porque isto não é palavras nossas, mas palavras de Ti. Nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar. Solta a estudo. Thank you.